Casais que trabalham juntos. Pode dar muito certo ou não. Bora pro vídeo. Olá, aqui quem fala é o psicólogo Bruno Carlos, terapeuta de casal. Seja muito bem-vinda, bem-vindo para mais um vídeo. E sim, hoje a gente vai falar sobre uma vontade de muitos e o desespero de tantos, que é casais que resolvem ou decidem trabalharem juntos. E realmente pode ser que dê muito certo ou não, porque isso envolve uma série de questões que podem ser resumidas em uma única palavra: maturidade. Casais que decidem trabalharem juntos, decidem dividir um espaço que antes era só deles, precisam ter a maturidade para entender que, diferente do espaço em que se tem em casa, no trabalho vocês vão ter outras funções. Logo, vocês precisam ter outras expectativas daquela pessoa que você convive em outros ambientes e que nesses outros ambientes outros papéis são desempenhados que não no trabalho. Então, essa questão de papéis, de expectativas, de funções precisam ser muito bem conversadas entre ambos, para que não hajam discussões desnecessárias em ambientes desnecessários. Ou seja, levar trabalho para casa pode acontecer. Não vou dizer que não pode, porque pode. Mas é interessante que vocês saibam que, já que é para levar o trabalho para casa, que exista um momento específico para que ambos conversem sobre esta questão do trabalho, mas que, após ser resolvida, o que vai permanecer é somente o casal, o relacionamento afetivo, e não a relação profissional de ambos. Tá, Bruno, mas acho meio cansativo sempre levar trabalho para casa. Legal, interessante. Então estabeleçam ao menos um dia ou momentos onde o trabalho não vai entrar, onde vocês vão falar de tudo, exceto sobre o trabalho, onde vocês vão ter a possibilidade de conversar sobre outras áreas da vida de vocês, inclusive sobre o casamento, sobre o relacionamento, filhos, enfim, e não sobre problemas do que podem acontecer ou aconteceram durante o dia a dia de vocês, que de fato são juntos. E aqui vai uma questão, duas, aliás, muito importantes. A primeira é: o casal deve competir com o mundo. Estou falando de negócios. O casal deve competir com o mundo e não entre si. Digamos que você tem uma esposa, um marido extremamente competitivo, né? Só que você também é. Pode ser que no trabalho este grau de competição ocorra entre vocês dois. Cuidem para que isso não aconteça e nada melhor do que dialogar sobre isso para encontrar um meio termo, para que vocês consigam encaixar essa competitividade de vocês e consigam ser os melhores no que estão fazendo na área profissional para competir com os outros e não entre vocês. A competição é com o mercado de trabalho, não é para ser no casamento. E aí vem o segundo ponto, que é: priorizem o casamento, priorizem o casal. O que eu quero dizer com isso? Pode ser que, a princípio, a relação de trabalho barra casamento, às vezes barra paz, enfim, aconteça de uma forma muito legal, a princípio. Mas conforme vocês vão vendo a evolução, né, de todo esse tempo juntos, vocês vão percebendo que algumas coisas não vai dar certo, porque vocês já conversaram, vocês já insistiram, vocês já tentaram todas as alternativas, já procuraram ajuda e não está indo. Então vocês precisam entender que antes de vocês serem parceiros de trabalho, vocês já eram um casal. Então priorizem a relação de vocês amorosa. Logo, se não der certo enquanto profissionais interagindo entre si, vocês precisam fazer uma escolha e esta escolha precisa ser pensada, mas com base em uma prioridade.
o casamento. Mas voltando a uma palavrinha muito importante, que é a maturidade, preciso colocar aqui também algumas outras questões. A primeira delas é: vocês não devem utilizar da possibilidade de uma relação de trabalho como algo que vai poder salvar a relação de vocês ou melhorar. Se vocês não tiverem a maturidade para resolver todas as questões que envolvem o casamento de vocês, antes de formar uma relação de trabalho, vocês vão trazer os problemas de casa para o trabalho, problemas esses que não foram resolvidos e vão somente ampliar no trabalho, e depois vocês vão trazer os problemas do trabalho para casa. E aí não vai dar muito certo. E ainda falando aqui sobre a questão da maturidade, fazendo uma ponte para outra coisa muito importante, vocês precisam estabelecer um plano de ação. De preferência que vocês façam isso até com o apoio de um advogado. Como assim? É interessante que vocês tenham por escrito, muito bem esclarecido, qual é a sua função na empresa, qual a tua porcentagem ali, de participação, de ganhos, enfim, de investimento, qual é o teu papel dentro da empresa, dentro deste papel, quais atividades que você desempenha, quais são as tuas responsabilidades dentro daquele negócio e também prevenção para coisas difíceis que podem acontecer na vida, no caso de morte, de alguém faltar por algum motivo, de acidentes, enfim. Essa série de questões precisa também estar muito bem estabelecida. Ah, mas nós somos casados, isso está muito bem claro já. Ok, está muito bem claro enquanto casal. Agora vocês são duas pessoas que se amam e que vão trabalhar juntos. No trabalho, outras coisas são necessárias, ainda que vocês se conheçam. Não é o fato de se conhecerem que vai tirar a necessidade de clareza, de rotina, de organização e, claro, de um método. E por fim, mas não menos importante, uma pergunta que eu sempre recebo no Instagram, inclusive se você não me segue, eu vou deixar aqui o link para vocês me seguirem lá. Mas a pergunta que sempre me fazem em relação a este tema é: e o sexo, como fica? Vai esfriar? Não vai funcionar muito bem? A gente vai perder a frequência? Vamos nos ver de uma maneira diferente? E aí eu digo como resposta que sim e não. Vocês de fato podem se ver da mesma forma com que vinham, tendo somente uma relação amorosa, assim como vocês também podem não se ver mais, porque vão entender um outro lado que normalmente vocês só escutavam quando chegavam em casa. Vocês não estavam ali presenciando este outro lado da pessoa. E pode ser que isso seja abalado em questões sexuais de alguma forma. Mas nada impede vocês de reverter tudo isso. É por isso que lá no início eu coloquei a necessidade do casal primeiro se priorizar, e um pouquinho antes também falei que o casal precisa ter o momento do casal. Vão ter um momento, sim, de às vezes levar o trabalho para casa, não vai ter como, vão ter que conversar, ok, mas também vão ter momentos onde isso não vai entrar e vocês vão ter que ser somente casal. Fazer alguma coisa diferente, trazer novidades para a relação, enfim. E aí, assim, só uma coisinha. Mesmo que você não trabalhe com teu marido, com a tua esposa, trazer novidades, regar, digamos assim, o casamento é necessário de qualquer forma, tá? Então também não utilize a questão do trabalho como desculpa ou como justificativa para um problema que poderia vir com ou sem o compartilhar de um ambiente de trabalho. Regar a relação, regar o amor, fazer com que ele tenha continuidade, com que ele se veja com coisas novas e diferentes,
é necessário para qualquer relacionamento. E para terminar mais este vídeo, como falei bastante sobre a palavra maturidade, não posso deixar de dizer que essa maturidade vem com o autoconhecimento e conhecimento também da pessoa que está com você. Você precisa se conhecer e conhecer ao outro também. E se isso for difícil, e se isso for quase uma tarefa impossível, procure ajuda profissional. Eu espero te ver em mais um vídeo. Lembrando que a partir de agora, todas as quartas-feiras, já marca aí, quarta-feira, ao 12:30, tem vídeo aqui no canal, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Até!